Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais um dia, com mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 139, um salmo muito interessante. Vamos ler ele primeiramente. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelar-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta que algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, o Salmo 139, irmãos, ele é muito interessante porque ele revela quem Deus é, ali mostrando os seus atributos divinos e também mostra quem nós somos. Então, o Salmos ele é muito interessante para nós. Então, o que seriam os atributos? Os atributos são meios que nos ajudam a conhecer quem é Deus. Então, ou seja, a partir dos atributos de Deus eu posso ter uma pequena consciência de quem Deus é. Entendendo que Deus é um Deus infinito, ao qual nós não o conheceremos plenamente. Então isso mostra para nós que a cada dia que conhecemos a Ele, só conhecemos um pouco do pedação que Ele é. Então, quando nós olhamos para esses atributos em que a Bíblia revela para nós e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, então, ou seja, se é a palavra de Deus, ele está colocando ali verdades absolutas. E uma das coisas que o Salmo 139 mostra para nós é como ele mostra uma pequena parcela de quem Deus é. Por isso ele vai falar sobre a sua onisciência, onipresença e onipotência. Quando nós começamos a ler os Salmos, irmãos, ele traz uns pensamentos muito interessantes. Porque a primeira coisa que ele vai dizer para nós é que ele nos conhece plenamente. Ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então nós temos um Deus todo-poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas e está dizendo para nós com uma afirmação. O salmista está revelando e afirmando: quem me conhece é Deus. E Ele nos conhece o nosso interior. Por isso, irmão, que isso é muito interessante, por exemplo, quando nós temos uma pequena carência teológica a respeito de Deus. Quando eu falo teologia, eu falo no aspecto de conhecimento. Nós falamos que Deus nos conhece completamente, mas nós agimos como se Ele não existisse.
Uma pequena pergunta: quando você acordou, você disse, eu trouxe à sua mente que Deus ele te conhece e conhece as tuas aflições? Quando esse conhecimento, quando nós entendemos que Deus ele nos conhece, traz esse lado de uma pergunta, como eu estou? Mas traz também um alívio muito grande. Porque mesmo que outras pessoas não saibam o que está passando em nosso coração, Deus o sabe lá profundamente. Mas Ele não só nos conhece, mas Ele sabe por onde nós andamos, porque Ele vai dizer, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Então Ele está mostrando para nós que os nossos caminhos já são conhecidos por Deus. Então, mesmo antes de nós tomarmos uma atitude, que é o que ele vai dizer, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, ou seja, antes mesmo de eu falar algo, Deus já o sabe sobre mim. Desde antes de eu tomar uma atitude, Deus já nos conhece. Mas ele não só isso, ele conhece também os nossos pensamentos. Porque ele vai dizer, de longe percebes os meus pensamentos. E no finalzinho, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Então, ou seja, o que ele está mostrando para nós é que ele nos conhece por dentro, conhece os nossos pensamentos e conhece também os nossos caminhos. Esse é o Deus ao qual nós estamos diante, irmãos. Então ele fala sobre essa onisciência de Deus, esse conhecimento de Deus de todas as coisas. E quando se fala onisciência, é o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente, perfeitamente todas as coisas. Se refere a uma infinita sabedoria de Deus, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. E é o que 1 Coríntios 20 e 21 vai dizer. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que por meio da loucura, da pregação. Então, ou seja, isso fala para nós que existe uma diferença entre a nossa sabedoria e a sabedoria de Deus, e que essa sabedoria é muito mais daquilo que nós pensamos. Ou seja, Deus nos conhece completamente. Continuando, ele vai dizer a respeito da onipresença dele. A primeira coisa que ele vai dizer, para onde poderia eu escapar do teu espírito? E aqui ele já traz algo muito interessante em dizer para nós que Deus ele é espírito. E como ele é espírito, ele tem o poder de estar em todos os locais. Ele pode estar em qualquer local, em qualquer lugar, porque ele é poderoso. E o interessante é que essa relação com o Novo Testamento é muito explicativa para nós quando Jesus ele começa a conversar com a mulher samaritana. E ele começa a dizer, Deus ele não adora mais em templos. Deus agora ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, isso traz um ensinamento para nós que estar diante do Senhor precisa que o nosso espírito esteja diante do espírito dele. Então, antes de qualquer ambiente, de qualquer lugar, nós precisamos reconhecer que Deus está naquele local. Existe um pregador que ele diz que ele foi visitar uma sinagoga, Rodolfo Abrantes foi visitar uma sinagoga dos judeus em Israel. Ele disse que aonde ele foi, ele começou a reunião de joelhos, e todos os judeus, na verdade, começam a reunião de joelhos. E ele pergunta para os judeus que estão ali, por que vocês estão ajoelhados antes de iniciar esse culto? E os judeus vão dizer que eles ficam ajoelhados até que todos entendam que Deus está naquele local. Ou seja, a presença de Deus ela é valiosa, ela está em todos os lugares, porque Ele é Espírito. E agora ele vai dizer que essa presença de Deus, e ele vai começar a falar, para onde eu poderia fugir da tua presença? Como eu posso fugir da tua presença? Ele começa a dizer, se eu estiver nos céus, você vai estar lá. Se eu estiver na sepultura, você vai estar lá. Se eu for na maior extremidade do mar, você estará lá. As trevas, então, ou seja, o que ele está dizendo para nós é que diante da grandeza de Deus é como se nem altura, nem profundidade, nem largura
nós não podemos nos afastar de Deus, porque é aquele que está nos céus, é aquele que está na sepultura e é aquele que está nas extremidades. Ou seja, Deus ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Ele continua dizendo: mas mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então ele está dizendo que não só essa onipresença, mas que diante disso tudo ele é poderoso, porque nem as trevas podem o encobrir. E olha só o que Jeremias 23:24 vai dizer: poderá alguém esconder-se de quem eu veja? Pergunta ao Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, ou seja, ele é tudo e ele está sobre todos porque ele é poderoso. E agora ali do versículo 13 ao 17, ele vai falar do seu poder. E ele vai começar que primeiro esse poder foi manifesto na criação. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então esse versículo fala, irmãos, que Deus ele é tão poderoso. Para quê? Porque ele nos criou. E ao olhar a complexidade do ser humano e algo que estudam há anos e estão sempre descobrindo algo, isso mostra e é evidente para nós o quanto nós somos complexos. Mas isso mostra também o quanto Deus é poderoso, porque nós somos uma criação de Deus. E ele vai dizer ainda a respeito do nascimento. E isso é muito interessante porque até o próprio nascimento ele é uma forma de milagre de Deus, porque é vida gerando vida. Ou seja, Deus é poderoso porque ele criou o ser humano. Ele continua dizendo: meus ossos não estavam escondidos de ti quando o secreto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então ele está dizendo aqui, irmãos, o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Deus ele é grande. E ele ainda vai dizer que ele não consegue compreender os pensamentos, porque o quão grande ele é. Ou seja, Deus ele é poderoso, porque ele nos criou. Apocalipse 1:8 vai dizer: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Deus, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo grande poder do teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então, ou seja, irmãos, o texto mostra para nós o quanto Deus ele é poderoso, porque ele é poderoso porque ele nos criou. Ele é poderoso porque ele criou o mundo. Ele é poderoso porque criou todas as coisas e o universo, e todas as coisas estão debaixo do poder dele. E Deus ele manifestará o seu poder na sua vinda, trazendo quando Cristo Jesus vier e manifestar a revelação de todas as coisas. Então, irmãos, Deus, ele é poderoso. Amém? E para finalizar, ele vai começar dizendo: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta de mim os assassinos, porque falam mal de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso eu não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
A primeira coisa que ele pede é: Senhor, afasta de mim esses assassinos. Ele pede por socorro. Mas por que ele está pedindo socorro? Por causa daqueles que estão ofendendo a Deus, e o salmista está se enfurecido pelo fato dessas pessoas odiarem e se rebelarem contra Deus. Mas o mais interessante é o final, porque ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Ele finaliza o seu salmo dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não posso correr para nenhum lugar porque o Senhor está lá. O Senhor é poderoso, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares. Eu reconheço a sua grandeza porque o Senhor me criou, e agora ele está rogando para esse Criador, Deus Todo-Poderoso, para sondar o coração dele. Aquele que conhece todas as coisas, o salmista dizendo: olha para dentro de mim, prova-me para o Senhor ver as minhas inquietações, vê se tem algo em mim que te ofende, Senhor, mas no final dirija-me pelo caminho. O salmista está nos ensinando que em Jesus, em Deus Todo-Poderoso, devemos colocar os nossos corações para que Ele possa ver se há algo em nós que ofende a Ele, para que possamos nos arrepender, mas também tomar uma direção. Deus, ele tem um caminho para todos nós, ele tem uma resposta para todos nós, ele tem um sentido de vida para todos nós. Você não é uma pessoa jogada ao acaso, você tem um propósito porque Deus te conhece, ele tem um caminho para você. Mas peça para que ele confira o teu coração, olha para dentro de ti, para que você possa abrir o coração para esse Deus Todo-Poderoso, para que ele possa direcionar no caminho que ele tem para você. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que esse vídeo, que essa aula sobre o Salmo 139 possa acrescentar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você.